Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, programa Opinião. Pois é, Rede TV, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, TV Pantanal. E hoje mais uma edição do Opinião. Aliás, o último Opinião da semana, porque sextou, 27 de agosto, mês de agosto também está chegando ao final, né? E a gente vai caminhando aí aos poucos com o nosso programa Opinião, que já está mais de um ano, quase um ano e meio no ar com você. Então, é isso. O Opinião de hoje vai entrevistar a juíza de direito Amine Haddad, que inclusive está me ligando aqui, porque ela está aqui na frente para entrar e alguém vai ter que abrir o portão para ela lá. E a gente vai falar sobre a doutora Amine, é uma das grandes personalidades da nossa magistratura mato-grossense, não é? Ela é muito envolvida com causas importantes como essa de combate à violência. É um dos assuntos que a gente vai estar conversando aqui ao vivo nesta noite no programa Opinião. Questões também relacionadas aí a nova função dela, que ela está agora numa vara aqui, lotada aqui na cidade de Cuiabá, não é? Que é o juizado fiscal. E eu vou cumprimentar aqui o Lorenberg Alves, meu parceiro, que está sempre conosco aqui, como sempre preparou ali um relatório enorme para enquadrar a doutora Amine. Cuidado, que ela manda aprender. Lorenberg, muito bom tê-lo aqui, mais uma edição do Opinião, sextou, né? E a gente vai hoje fechar mais uma semana com chave de ouro. Boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço a todos os nossos telespectadores. É a última sexta-feira do mês de agosto, já acabou o mês de agosto, começaremos a semana que vem, setembro. Um grande abraço, amigo telespectador. Verdade. Olha só, você é nosso convidado também a interagir com a gente aqui. Afinal de contas, é a sua participação que importa. E a gente vai, ao longo do programa, então, se você tiver a sua mensagem, a sua pergunta, a sua sugestão, enfim, a doutora Amine Haddad, e mande aí via WhatsApp, 99932-2529. Está aí na tela, 99932-2529, para você interagir conosco, não é? Aqui ao vivo no programa Opinião dessa sexta-feira, como disse o Dorenberg, a última sexta-feira do mês de agosto. E eu quero mandar um abraço para você que se liga também na TV Pantanal, no programa Opinião, pela internet, pelo WhatsApp, não, pelo Facebook, é isso, pelo Facebook, na página do Facebook da TV Pantanal e também pelo www.gazetadigital.com.br. Pois bem, apostos agora, a doutora Amine acabou de chegar, acabou de se assentar aqui à bancada. Muito bom recebê-la aqui, muito bom tê-la. Eu sei que você estava com dificuldade de encontrar aí, mas está tudo bem, tudo certo. Muito bom recebê-la pela primeira vez aqui. Eu achei que a senhora não viria, porque o doutor Jamilson veio. E aí eu falei assim, agora falta só a sua irmã. E aí eu convidei, aí adequação de agenda. Felizmente a senhora está aqui hoje, muito bom recebê-la. Obrigada, Paulo. Eu que agradeço a oportunidade. Tudo bem, né? Tudo certo? Tranquilo? Graças a Deus. Tirando a dificuldade para chegar, achar, né? Ih, todo mundo se perde aqui. Outro dia eu estava aqui, chegou alguém, a gente marcou, eu tive que sair daqui e deixar a Lorenberg apresentando aqui. Fui lá abrir o portão para a pessoa entrar, porque eu não estava conseguindo achar. Fiz assim e tal. Mas olha só, eu já vou perguntar, uma das pautas que eu gosto de ver a senhora defendendo é a questão de proteção à mulher. Na verdade, não é nem diretamente proteção à mulher, é aquela que diz respeito a equidade, não é? E para a ocupação de espaços onde a mulher está em desvantagem. A primeira pergunta é sobre isso. A senhora é a favor de cotas, por exemplo, para preenchimento de vagas nas esferas públicas? E aí eu estou falando de tudo mesmo na esfera pública. Ou a senhora também tem aquela opinião do merecimento propriamente, que esse deve ser o principal critério? Sou totalmente a favor a cotas, porque você lida com uma cultura que é de exclusão. As mulheres estão capacitadas, as mulheres têm, enfim, trabalhos dos mais diversos, se apresentam, inclusive, para concorrerem
as eleições, né, e tem inúmeras dificuldades de entender todo esse processo cultural que nós temos diante de nós. Então, nós observamos a necessidade de cotas, porque são elas que garantem, de fato, a participação feminina. Se nós formos observar as composições, né, dos poderes, nós vamos ver aqui, por exemplo, né, o que nós temos no ambiente do Congresso Nacional. Na Câmara Federal, nós temos um número de 15% de mulheres. Tá? Se nós formos observar no Senado, nós temos 13% da composição de mulheres. Se nós formos observar o nosso Supremo Tribunal Federal, de 11, nós temos 2 mulheres. Nós sabemos que as mulheres estão extremamente capacitadas em todos os setores. A Câmara de Cuiabá tem 2 vereadoras. E uma deputada só. Né? Precisamos falar sobre isso. Então, o que dificulta esse acesso das mulheres? É uma cultura que exclui o feminino, é uma cultura, na verdade, que desqualifica o feminino, em que há a condução de espaços sociais pré-determinados. Eu posso falar isso, não é uma concepção só, né, do masculino, é uma concepção social. Estando nas comunidades, estando nas escolas, quando nós questionamos, quando nós estamos ali para desenvolver essa reflexão, quantas mulheres dessa comunidade não me falam, mas e a família, né? Essa mulher vai deixar a família, vai deixar o marido, vai deixar a casa dela para atuar no ambiente público, então elas têm dificuldade de entender que esse é um papel também fundamental do feminino. Nós consumimos uma política pública que nós não decidimos. Nós temos uma política de Estado que nós não decidimos, mas nós consumimos essa política pública. Quais são as prioridades? Nós sabemos muito bem, por exemplo, que há certas demandas que precisam ter melhorias. O caso da violência contra a mulher. Por que nós somos aí, né, o 5º colocado do mundo em feminicídios? Por que nós somos o primeiro colocado na exploração sexual de meninas? Nós precisamos falar sobre isso. São políticas públicas que não estão recebendo, de fato, essa prioridade com relação à atuação dos governos, com relação à atuação de Estado. Então, as mulheres precisam estar inseridas para definirem esses orçamentos. Uma coisa é a necessidade, não é? A importância de se ter essa representatividade feminina, sim, que seria mais do que legítimo, né? Mas aí o questionamento, antes de passar para o Lorenberg Alves aqui, bem rapidinho, não seria, eu fico temendo só com a seguinte situação, de se forçar muito uma situação, temos que ter a representação feminina, então aí você vai lá, fulana você, beltrana você, ciclana você, sem que haja uma preparação, aí essa fulana, beltrana ou ciclana chega, porque por força dessa imposição, né, foi lá, se candidatou e de repente se elegeu, e aí ela acaba não sendo aquilo que se espera, porque não tem a preparação, não se corre o risco aí, e quando se deixa o fator merecimento propriamente em um segundo plano? Primeiramente nós devemos responder, né, qual é a composição real, efetiva, né, desse legislativo. Será que todos ali são graduados, são qualificados, são realmente preparados para desenvolver a atuação pública? E outra questão que nós precisamos também responder: se nós não desenvolvermos políticas públicas de conscientização de que esse espaço também é feminino, isso nunca vai acontecer. Porque nós sabemos que nós temos dificuldades sociais para que esse espaço seja preenchido por mulheres. Nós tivemos um candidato que se referiu a outra candidata, muito bem preparada, dizendo para ela que ela era inteligente, apesar de ser mulher. Foi assim que ele se referiu a ela. Foi pesado isso aí. Então, assim, o que nós temos? Nós temos uma cultura que desqualifica esse feminino, né, que traz como espaço feminino o espaço doméstico, né, o cuidar dos filhos, o marido, da casa, e, na verdade, impõe para o feminino
essa exclusão dos espaços decisórios, né? Então, como é que nós vamos mudar isso? Lógico que não é forçar, eu entendi a sua pergunta, eu acredito que a gente precisa conscientizar de que esses espaços, nós temos grandes líderes mulheres. Também, né, doutora? Preparar temos as pessoas. Grandes, eu acredito que todos precisariam ser preparados, todos, né? Todos. Não só as mulheres. Por isso que eu falei, né? Se a cada gente aberração, olhar... Lorenberg, de vez em quando, fala algumas coisas aqui, outro dia estávamos conversando ali, que o que a gente vê no parlamento, nos parlamentos, né, tanto nas todas as esferas, os discursos, as proposituras, quando há proposituras, né, coisas absurdas, falta de preparação. Sim, então nós precisamos falar sobre isso. É uma conscientização pública, uma atuação que é de interesse comum. Tenho absoluta certeza que quando houver essa compreensão, esse entendimento de que esses espaços devem ser compartilhados, nós teremos políticas públicas muito melhores. Olha só, o Lorenberg vai fazer a pergunta aqui agora, a doutora Amine chegou aqui e você não escutou. A senhora está no juizado, a senhora está na vara... De execuções fiscais. Fiscais, hoje. Cuiabá, não é? Cuiabá. Então, só passar aqui um breve currículo da doutora, porque se eu falar tudo, a gente vai usar o programa inteiro, né, para falar do que essa mulher faz e fez também, né? Ela é cuiabana, não é? É formada aí em Direito pela UFMT, é doutora aí em Direito Civil pela PUC de São Paulo, e aí tem também aí... É doutora também em Direitos Humanos pela Universidade Católica de Santa Fé, que fica na Argentina. Mestre em Direito Constitucional também pela PUC do Rio. E aí vai, né? E tem muita coisa aqui que a gente poderia estar falando aqui muito tempo aqui. É professora da UFMT, que eu falei, da Faculdade de Direito, não é? E tem aí MBA, não é? Também fora do país. Tem lá pela Fundação Getúlio Vargas, enfim, tem muita coisa e é tudo isso, né? Ainda é mãe, ainda é esposa e tem que ter espaço para tudo isso. Eu não posso falar de tudo que eu não vou conseguir, doutora, me desculpa, mas imagino, olha, é muita coisa mesmo que tem aqui no currículo. Eu andei olhando aqui, né? Falei, como que eu vou falar isso tudo? Aí eu fiz um briefzinho aqui, Lorenberg. Antes de mais nada, nossa alegria, prazer e honra de tê-la aqui. Nosso programa ganhou e ganhou muito com a sua presença e o amigo telespectador já está ganhando. Isso é muito bom. Deixa todos nós muito felizes. Por falar e deixar muito felizes, eu estava olhando e lendo um livro, muito recentemente, Juntas Brilhamos Mais. E o que me chamou a atenção nesse livro está na página 43. Um dos parágrafos da página 43 diz o seguinte, entre aspas, a experiência mais enriquecedora foi ter trabalhado pela estruturação das varas de combate à violência contra a mulher e ter sido pioneira nos trabalhos e trâmites necessários ao atendimento das vítimas. Fecham aspas. É exatamente o texto que a senhora escreveu nesse livro, que na verdade é uma autobiografia. Né? E eu gostaria muito de ouvir um comentário da senhora a respeito deste parágrafo que eu acabei de ler. Primeiramente, cumprimentá-lo, Lorenberg. A felicidade é minha, a honra é minha estar aqui com vocês, tá? Parabéns. Aliás, são colegas trabalho da Academia Mato Grossense de Letras. Isso. Esse livro foi coordenado pela Sueli Batista. Tem a pretensão, na verdade, de trazer histórias de superação, histórias de mulheres, né, que enfrentaram suas dificuldades, as suas existências. Né? Eu vim de uma família árabe, eu posso dizer da dificuldade que é para o feminino ocupar esses espaços, porque havia uma regra muito bem definida pelo meu pai, de que esse espaço não me competia. Né? Então é muito difícil falar sobre essas questões, que são questões estruturais. E por que eu falo que algo que eu fiz, que foi um dos, vamos dizer, um dos fatos e atos e condutas e ações que eu realmente tenho muito orgulho de ter participado. Eu fui aluna da desembargadora Chama Lombardi Cato na Universidade Federal de Mato Grosso. Desde ali nós começamos a falar sobre a questão da violência contra as mulheres, essa violência que desqualifica o feminino. E por isso a gente fala que é violência de gênero contra as mulheres, porque desqualifica especificamente o gênero feminino.
na sua acepção, né? Questão de controle, legitima o controle social do feminino, até autoriza algumas situações. Nós tivemos legislações aí até 2005 em que nós tínhamos a vítima estuprada e ela, na verdade, era forçada a um casamento para não, né, ocorrer qualquer prejuízo à honra dela, isso até 2005, forçada a um casamento com o estuprador, e o estuprador ele ficava impune, ocorria a extinção da punibilidade. Nós estamos falando de uma violência, que é o estupro. Então, quando a gente fala que esses trabalhos são extremamente necessários, a gente traz exatamente esse norte da realidade cultural, né? Que alicerça essa violência. Por que ainda 70% das mulheres morrem em seus lares? Elas também sofrem violência nas ruas, mas morrem em seus lares, 70% morrem em seus lares por ação de até ex-marido, ex-namorado. Nós tivemos aí no Natal uma juíza, uma colega minha, que recebeu 18 facadas, era ex-marido dela, na frente das 2 filhas que assistiram a isso. O que esse ato nos revela? Ele era um engenheiro italiano, muito bem graduado. O que esse ato nos revela? Que é uma cultura que sedimenta esse tipo de controle. Então, quando eu falo que isso realmente foi algo, né, que eu trago como uma grande honra de ter trabalhado, ter aprendido ao lado dessa grande mulher que eu admiro tanto, que é a desembargadora Chama Lombardi Cato, sempre vai ser minha professora, eu falo isso para ela, né, trago isso no meu coração, mas ter caminhado por todo esse Brasil, falando dessa estruturação dessas unidades, do que seria necessário de psicólogos, assistentes sociais, para os atendimentos dessas vítimas. O Brasil precisa enfrentar essa estatística, que é uma estatística triste. A cada 8 minutos nós temos um registro de estupro. Registro. Muitas não encaminham isso. Não dão início a um trâmite processual. Porque é terrível falar sobre algo como um estupro, esse tipo de violência. O medo ainda é o principal impeditivo? O medo da vítima? São várias questões, a exposição dessa vítima, trazer, na verdade, detalhes daquilo que ela não quer se lembrar. É difícil enfrentar, às vezes, por ser até uma adolescente, a situação de revelar essas ocorrências. Eu tive uma aluna que foi estuprada e ela chorava copiosamente, ela não quis fazer o registro. O máximo que eu pude fazer por ela foi encaminhá-la para receber a pílula do dia seguinte, né, os coquetéis para não ter, né, a contaminação de HIV, né, as medicações referentes à situação, né, de não contaminação por doenças outras venéreas. Mas não é o ideal, não é? Essas pessoas precisam ser responsabilizadas por atos como esses. Então, falar sobre a violência contra o feminino requer um olhar realmente diferenciado dessas situações sociais. Se nós hoje vivemos essas estatísticas, tem uma razão para elas existirem. E nós precisamos falar sobre isso. Ok, nós estamos entrevistando aqui ao vivo a doutora Amine Haddad. O Haddad já falou que é da família árabe, vem de lá então, né? Do Isso. pai ou da mãe? Pai. Do pai, né? Amine Haddad, Jamilson Haddad, tem mais alguém, não? Não, irmão? só, Não, só vocês dois, nós né? dois. Então, a doutora Amine continuou conosco aqui. A senhora, eu falei agora há pouco também, eu vou para o intervalo comercial, mas eu falei agora há pouco que a senhora é colega, vocês são colegas, né, da Academia Mato Grossense de Letras. Quantas publicações a senhora já tem feito? 16 livros. 16 livros. Tem um chamado, vai ter Devido Processo Legal, coisa assim? Isso, esse foi o primeiro livro. Foi o primeiro livro, né? Vamos falar sobre isso também. Daqui a pouco, após o intervalo comercial, você também pode interagir conosco, 99932-2529. Doutora Amine continua conosco e Opinião volta já já, um instante só. Bem, Opinião está de volta aqui, entrevistando nesta noite aqui a doutora Amine Haddad, juíza de direito. Olha, antes de seguirmos com a entrevista aqui, eu vou destacar o que há de mais importante nesse momento no www.gazetadigital.com.br. Ô Gersinho, estou olhando para a câmera certa, não estou? Porque outro dia estava falando que eu estava olhando para a câmera errada, aquela ali, né? Então, olha, no GD, Gazeta Digital, a gente começa falando, como sempre, da pandemia.
Bebê e mais 13 pessoas morrem de coronavírus em Mato Grosso. Um bebê de menos de 1 ano de vida da cidade de Cuiabá e também outras 13 pessoas morreram de Covid-19 nas últimas 24 horas em Mato Grosso. Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde nesta sexta apontam que o estado contabiliza 13.426 óbitos. Conforme a atualização, Mato Grosso passou a computar 517.212 contágios, sendo que em 495.512 as pessoas que foram infectadas já se recuperaram. A taxa atualmente de ocupação de unidades de terapia intensiva está na casa dos 51,43%, enquanto o mesmo número para leitos de enfermaria é de 26%. Esse destaque também aí, ó, no Gazeta Digital. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, do MDB, anunciou nesta sexta a descentralização da vacinação contra a Covid. Porém, ainda não há prazo para que as doses cheguem nos postos de saúde das 4 regionais. O MDBista também informou que este processo só será permitido por conta das doses extras que começaram a chegar aqui na cidade de Cuiabá. Abre aspas, após muito trabalho, várias idas a Brasília e muita luta por parte do nosso deputado federal Emanuel Pinheiro Neto, o Emanuelzinho, finalmente começamos a receber doses de vacinas em maior número, o que nos possibilita aí levar a vacinação para dentro dos bairros mais próximos da população. Essa era uma ação que já estava prevista desde o começo da campanha, mas que só agora, com essas quantidades aí maiores de vacina, vamos poder realizar, fecha aspas, disse o prefeito Emanuel Pinheiro. Para fechar aí, ó, o Ministério Público Federal requereu a condenação do ex-secretário de Saúde de Cuiabá, o Ruark Douglas, e também de mais 5 acusados de participarem aí de organização criminosa, essas pessoas investigadas aí na Operação Sangria. A ação foi assinada pelo procurador da República, Carlos Augusto Guarilha, nesta sexta-feira, dia 27. De acordo com o documento, os envolvidos agiram no segundo semestre de 2018, após prévio ajusta com a finalidade de embaraçar aí as investigações conduzidas pela Câmara Municipal de Cuiabá durante a tal CPI da saúde. Está aí no www.gazetadigital.com.br. Olha, você pode mandar sua pergunta, caso haja, aqui para o Opinião, pergunta aqui para a doutora Amine Haddad. E, por falar nisso, já tem uma participação aqui, bora ver quem está perguntando a nossa entrevistada. Boa noite, meu nome é Nívio lá da Morada do Ouro. Eu gostaria de saber se a doutora saberia me esclarecer por que das mulheres montarem os seus próprios partidos ao invés de ficarem forçando a barra para entrar em partidos inchados que só demandam o feminino para cumprir cotas e não elegem aí quase nenhuma, pois não fazem parte dos anseios dos partidos, onde se diz montarem, eu quero dizer aí, não montarem, está explicando só o que ele escreveu no texto em cima, nos próprios partidos, por gentileza, aí o nível lá do Morada do Ouro. Nós queremos, né, que de fato as mulheres alcancem todos os setores, meios de trazerem suas ideias, os diálogos públicos, né?
Então, excelente pergunta que foi trazida pelo telespectador, mas de fato nós não podemos restringir as mulheres que apenas falem a partir de partidos específicos femininos. Senão a gente nunca vai ter mudanças efetivas de compartilhamento de espaço público. Então é importante que cada partido possa de fato cumprir a sua missão de trazer esse diálogo interno. Hoje nós temos legislação, inclusive, que é a Lei 14.192, que vem aí falando sobre violência política, né, contra as mulheres, trazendo um dever público para os partidos políticos. De fato, que essas cotas sejam preenchidas por mulheres que desempenham essa ação comunitária, ou seja, mulheres líderes em suas comunidades. E nós temos muitas. Eu tive a oportunidade de estar nessas escolas, quando do desenvolvimento de atividades restaurativas, né, que é a justiça restaurativa, justiça terapêutica, de conhecer várias mulheres líderes em suas comunidades. Então, que essas cotas sejam preenchidas por mulheres que de fato querem participar da política e que têm anseios, sim, de desenvolver políticas públicas, políticas sociais dentro das suas comunidades, dentro dos seus municípios, estado e país. Então é importante falar que nós não podemos restringir as mulheres apenas que falem a partir de partidos específicos femininos, né? Os partidos de mulheres. O ideal é que todo e qualquer partido traga esse diálogo público, que seja comprometido com essa equidade, que seja comprometido com essas políticas públicas inclusivas. Então, necessariamente, nós queremos construir espaços comuns. Tem uma situação que tem ocorrido nos últimos anos, nos pleitos municipais, principalmente, estaduais também, aqui na disputa ao legislativo estadual também já vi isso. Candidatos, eu vou usar um termo que é meu, não é, praticamente tentar enlaçar, né, para compor a regra, né, a lei de ter aquele contingente necessário para candidaturas femininas. E aí, quando não conseguem, eles burlam, fazem um joguinho de lá, e aí a Justiça Eleitoral acaba detectando. Já teve gente que foi caçada, já teve o mandato cassado por conta disso, aqui em Cuiabá, inclusive, só que depois houve o devido processo legal, acabou recorrendo e não deu em nada, não é? Quer dizer, até nisso a regra, a lei também, ela dá uma flexibilizada para aquele que comete. Talvez não seria o caso de dar uma mexida nessa legislação para que uma maior rigor, por exemplo? Porque se o candidato ele descumpre, ele vai lá, ele sabe que tem recurso, ele vai acabar dando em nada. Eu acredito que tudo começa com conscientização pública. Excelente a sua pergunta, Paulo. De fato, nós precisamos ter essas ações concretizadas em todos os níveis, seja ele um nível comunitário de chamar atenção para essa situação que precisa ser superada, trazendo mulheres que detêm lideranças para os ambientes dos partidos, como também o ambiente público, de conscientizar, de dar exemplo cada vez mais forte quanto à necessidade da inclusão feminina. Então, me parece que há uma atuação conjunta que hoje nós podemos aqui trazer pela Lei 14.192, essa lei recente agora de 2021, que vem falando de toda a mobilização e desse interesse dos partidos, né, no desenvolvimento desse diálogo inclusivo de mulheres que representam suas comunidades. Não só trazer uma mulher para dentro de uma acepção de cota para, na verdade, só cumprir tabela e não efetivamente aquilo que nós temos na Constituição, que é um trabalho que deveria ser desempenhado dentro do conceito de democracia. E, portanto, democracia significa representação social. E as mulheres deveriam estar nessa cota representativa. Lorenberg. Juiz, eu vou sair um pouquinho fora dessa rota que nós tomamos, mas para retomar frases de respostas anteriores da senhora, trazendo aqui o anuário da Delegacia da Mulher, lançado em abril de 2019. Eu gostaria muito de uma reflexão da senhora. Dos 229 bairros que tiveram registros de ocorrências com vítimas de violência domésticas e familiar,
No topo da lista aparece Pedra 90 com 85 casos, CPA3 71, Dom Aquino 69, Dr. Fábio 1 e 2 66, Tijucal 59, Centro-Norte 45, CPA4 45 casos, Porto 45, Santa Isabel 44, Osmar Cabral 42. Onde está o meu questionamento? Eu estou reparando aqui, não aparece um único bairro que tenha uma composição da classe alta ou classe média. Não aparece nesses primeiros bairros mais de registros de maior número de violência. Qual a razão, juíza? Qual a ausência? Por que a ausência de bairros tidos da classe média alta e classe alta não estarem entre os 10 bairros mais violentos da cidade? Sabemos que a estatística ela vem como representação daquilo que é oficial, né? Ou seja, alguém foi e denunciou, né? Alguém trouxe isso ao ambiente público, né? Levou até a delegacia uma certa ocorrência. Nós sabemos que a violência doméstica ela acontece em qualquer, né, faixa até de idade. A gente tem situações de idosas que são condicionadas à violência, que são controladas pelos filhos, que inclusive ficam com os benefícios previdenciários dessa idosa. Nós temos as mais diversas situações de violência contra a mulher. Acontece que às vezes o que a gente tem como oficial não é representativo da realidade. Como eu vinha falando no intervalo, quando você tem as denúncias, né, as comunicações oficiais que saem, né, através de noticiário, através até de manifestação do próprio judiciário, que então começam processos específicos, processos que são específicos para apuração de feminicídio, e que muitas vítimas desse feminicídio nem sequer passaram uma vez pela delegacia. Não ocorreram outras violências? A gente sabe que ocorreu, porque nós temos aí mais ou menos, dentro de um quadro analítico, um relatório de como acontece o feminicídio. Nós temos gradações da violência até chegar a esse momento mais dramático, que realmente é a morte dessas mulheres. Então não é que não ocorreram essas demais violências, mas as mulheres não foram até a delegacia. Então, às vezes, o que nós temos representativo como oficial, não desconsiderando que são bairros de grande vulnerabilidade. Nós sabemos que nós temos aí análises de vulnerabilidade, às vezes nós temos múltiplas vulnerabilidades que facilitam a ocorrência da violência doméstica. Não digo que é determinante para a ocorrência, mas que facilitam a ocorrência por dependência química, por dependência alcoólica, por falta de emprego. As pessoas ficam com maior desequilíbrio e às vezes o controle sobre o outro fica exacerbado. E às vezes essas situações aí que nós temos estatísticas são representativas dessas realidades de vulnerabilidades múltiplas, de múltiplas vulnerabilidades sociais. Mas não necessariamente nós podemos aqui falar que são mulheres mais sujeitas à violência, porque todas estão sujeitas a uma delimitação cultural de controle, que leva ao feminicídio, que leva, por exemplo, à exploração sexual de crianças e adolescentes. O Brasil é o primeiro colocado das Américas no tráfico internacional de mulheres e meninas. Essa estatística nos diz muito sobre uma realidade cultural que condiciona, que apropria do feminino. Se a gente ligar, né, um comercial, por exemplo, nós vamos ver esses condicionamentos que são naturalizados para homens e mulheres. Nós sabemos que dentro dessas organizações criminosas, muitas mulheres participam. Então, eu estou falando de uma cultura que ela é sedimentada na sociedade, que precisa ser enfrentada com políticas públicas sérias, com políticas de Estado sérias. E acredito que nós temos que fazer esse movimento e essa reflexão, sim, em todos os setores sociais, da comunidade às instituições. Verdade. Olha só, o Opinião vai dar um tempinho para mais um break comercial. Se tem alguma pergunta aí, ó, 99932-2529. Nós estamos entrevistando aqui nesta noite aqui a professora, doutora
a juíza de direito aqui, a doutora Amine Haddad, que vai continuar falando conosco sobre vários assuntos aqui e mais sobre essa questão aí ligada à violência doméstica, né? O combate à violência doméstica, para ser mais exato. Daqui a pouquinho o Opinião volta, um instante só. Ok, cá estamos de volta ao vivo, falei que era rapidão, com uma entrevista importantíssima aqui, que eu julgo importante, por quê? Porque estamos falando de uma situação que infelizmente está cada vez mais presente, violência doméstica, não é? E aí eu vou fazer aqui quase um desabafo, porque assim, a gente tem, nós, os comunicadores, nós temos a responsabilidade, temos o dever de trazer aqui esclarecimento para que as pessoas possam saber o que fazer, ou se já sabem o que fazer e não tem coragem, para que elas se encorajem. Eu estou falando mais exatamente daquelas que são as vítimas, né? Muitas mães, muitas esposas, namoradas, acabam não fazendo nada, sendo passivas por conta de medo ou de pensar, tem os filhos e tudo mais, não denunciam e aí, infelizmente, acaba resultando em coisas muito mais graves, não é? E a doutora está aqui para isso, eu vou pedir, inclusive, daqui a pouco, não agora, daqui a pouquinho, para que ela deixe uma mensagem para essas mulheres, especialmente as vítimas, né? Para que elas não se calem, para que elas denunciem, procurem alguém de confiança, algum órgão, alguma pessoa de confiança para sair desse anonimato aí. O telespectador aqui do Opinião está perguntando aqui, bora ver na tela aqui, Deus abençoe a todos, professor Paulo Coelho, excelentíssima senhora Amine Haddad, boa noite. Ainda temos esperanças de nos representar no STF, a virada feminina, o social, a Lucil Amorim, de Várzea Grande. Lucil, imagino que seja, bom, pode ser ele, pode ser ela, né? Está perguntando sobre, porque a doutora Amine teve um nome indicado pela virada, um movimento global chamado Virada Feminina, para ocupar a vaga no STF, substituindo ao Marco Aurélio de Mello, não é? E aí a pergunta nesse sentido, se ainda há esperança nesse sentido, qual que é o presidente da República parece que já apontou o André Mendonça, não é? Isso. Que já está por ser sabatinado pelo Senado, mas já foi indicado lá, não é? Isso nos orgulha muito, porque trata-se de uma pessoa que... E aí a questão da equidade, né? Ela tem isso, levaria isso lá para o Supremo, e eu queria que você comentasse sobre isso aí junto com o nosso telespectador. Primeiramente, obrigada pela pergunta, Lucil. Na verdade, a gente tem que sempre ter esperança, né? Esperança nós devemos manter em nosso coração, isso mobiliza as nossas ações, porque nós acreditamos que a nossa missão, ela preserva muito mais do que a existência individual. Essa ação e essa missão, ela tem um interesse coletivo. Então, nós temos que ter em mente quais são, né, esses passos que precisam ser dados para que isso aconteça no Supremo, aconteça no Legislativo, que mais mulheres estejam nas composições desses órgãos decisórios. Eu acredito que isso vai acontecer com o tempo. Ter o nome indicado pela Virada Feminina, bem como a Academia Internacional de Cultura e pela BPW Brasil, para mim foi uma grande honra. São 3 instituições que atuam tanto no ambiente nacional como no ambiente internacional. Isso significa também um reconhecimento dos trabalhos, né, que vêm sendo desenvolvidos, que os estudos, tanto no doutorado de processo civil, junto à PUC de São Paulo, como também no doutorado, junto à Universidade Católica de Santa Fé em Direitos Humanos, foram trabalhos qualificados com publicação de livros, ações sociais, ações comunitárias, também na minha atuação como professora. No judiciário, sempre cumprindo a minha missão, honrada, sendo uma das juízas mais produtivas do Estado, no que se refere à atuação jurisdicional. Eu acredito que eu tenho cumprido as etapas necessárias para que esse movimento aconteça, esse diálogo aconteça. Pode não ser o meu nome, pode ser no futuro um outro nome que venha a acontecer, mas eu já fico muito feliz de ter essa mobilização nacional para tratar de um assunto tão necessário, que é essa equidade representativa entre homens e mulheres.
Lembrando que lá no Supremo Tribunal Federal há duas ministras hoje, a Carmen Lúcia, que foi indicada em 2006 pelo ex-presidente Lula, e também a Rosa Weber, que foi indicada em 2011 pela ex-presidente Dilma Rousseff. Lorenberg. Juíza, a deputada federal Rosa Neide tem um projeto de lei neste ano, o 770, que inclui, e aí eu gostaria muito de um comentário da senhora, se a senhora concorda ou não, que inclui a violência contra a mulher como motivos de demissão por justa causa do trabalhador. A senhora concorda com isso ou não é bem por aí? Primeiramente, eu aqui tenho que reconhecer que a nossa deputada Rosa Neide, ela vem fazendo um trabalho muito significativo, tenho trabalhado com ela em algumas pautas, especificamente a pauta que trata das propagandas das mídias, para que, a exemplo do cigarro, né, que nós mudamos a nossa mentalidade a respeito do cigarro, aquela tarja informativa nas propagandas também possam também trazer um novo diálogo público no sentido de conscientização social, para a equidade de homens e mulheres, para essa igual dignidade, para que haja combate à violência contra a mulher. Então, uma tarja que viesse informativa, e já passou na Câmara, né, Federal, esse projeto, uma tarja que viesse aí com esclarecimento, violência contra a mulher é crime, tá? Os direitos são iguais de homens e mulheres. Homens e mulheres são iguais perante a lei. Essas informações que pudessem ser disseminadas cada vez mais, como aconteceu com a mudança de perspectiva que tivemos em relação ao cigarro. Então, acredito que é possível, sim, trabalhar políticas das mais diversas e essa, por exemplo, nem requer orçamento. Com relação a esse projeto, eu teria que ler esse projeto para entender quais são essas justificativas, né, que foram desenhadas a respeito dessa condução de demissão. Né? Isso significa que ocorreu essa modalidade de violência no ambiente de trabalho, aconteceu essa violência nas relações ali que configuram assédio moral, assédio, né, sexual. Nós temos essas condições, podem justificar sim a demissão. Eu teria que ler todo o projeto para entender qual é a vocação, qual é a justificativa desse projeto para poder fazer uma avaliação, né? Mas eu acredito que todo e qualquer projeto precisa desse diálogo. Que bom, né, Lorenberg, que traz, mediante a sua, né, colocação, a existência desse projeto para que as pessoas possam se inteirar, para que as pessoas possam conhecer o conteúdo desse projeto e então delimitar o que existe de legítimo ou não diante dessa proposta. Eu vou voltar aqui na questão anterior e eu queria uma resposta mais breve, por conta do adiantado do nosso horário aqui, sobre a indicação lá para o Supremo Tribunal Federal, né? O nome ter sido colocado. O Lorenberg falou aqui da Rosa Neide, que defendeu, inclusive, né, o seu nome lá para o STF. A senhora acha que isso, indicação vinda do PT, tenha prejudicado também a aceitação do presidente? Quem decidiu é o presidente da República, né, que é anti-PT, inclusive. A senhora acha que isso pesou? Eu acredito que ele pode fazer análise da vida de qualquer pessoa que é apresentada. E eu sou uma pessoa totalmente apartidária. Eu transito totalmente, eu não me envolvo com nenhum partido. Na minha história de vida, nunca tive isso. Aliás, eu já trabalhei projetos de lei com as mais diversas nomenclaturas de partidos políticos. E a importância da virada feminina é exatamente isso, porque ela é apartidária. Sim. Né? A indicação oficial que aconteceu do meu nome foi pela virada feminina, também pela Academia Internacional de Cultura, isso oficial, com ofício mesmo, sim, direcionado ao presidente. E também a BPW, que fez um manifesto e encaminhou também ao presidente. Doutora, ali tem duas ministras, como eu disse agora há pouco, né? A questão da equidade, pelo menos, eu posso estar errado, não vejo ambas, eu não vejo nenhuma delas com aquela insistência nessa pauta, não é, de se envolver. Está certo que o ministro do Supremo tem que se limitar a uma série de questões, mas não impede de envolver, não é? No caso, se tivermos uma Amin Haddad lá, ela, com certeza, pela trajetória dela,
estaria envolvida nas causas femininas, não é? Nessas causas aí da equidade e também do combate à violência. A senhora acha que não está faltando um pouco de Carmen Lúcia e Rosa Weber nesse sentido? São duas ministras que fazem diferença ali no Supremo Tribunal Federal, com pautas diversas. Eu tenho a oportunidade de falar, por exemplo, do Paz em Casa, que foi uma campanha nacional coordenada pela ministra Carmen Lúcia, e eu tive a oportunidade aqui em Mato Grosso, como juiz auxiliar da Corregedoria, na época a nossa desembargadora Maria Erotides Knaip era a nossa corregedora, eu tive a oportunidade de proceder a essa campanha aqui no estado de Mato Grosso, mediante a ordem, né, e atuação da nossa corregedora, a desembargadora Erotides. Então nós temos algumas ações que são efetivadas, mas só são duas mulheres, né? A gente tem que ter isso em mente, porque a partir do momento que você fala de uma campanha, né, que deve ser efetivada e que tem que ter um trânsito maior, só tendo duas mulheres com uma carga de trabalho significativa, às vezes fica realmente muito difícil esses outros trâmites acontecerem, a divisão desses trabalhos, né, que precisa acontecer. Nós sabemos que a ministra Rosa Weber atuou no Tribunal Superior Eleitoral, foi presidente e desenvolveu uma política assim, de conscientização quanto ao papel feminino dentro dos partidos. A partir daí, dessa atuação, é que começaram a falar realmente dessas representatividades internas nas diretorias dos partidos. Então, talvez não seja o quanto a gente gostaria de assistir, né, mas que são ações também dimensionadas. Na verdade, somos complementares e essa visão precisa ser trabalhada em todos os âmbitos, inclusive nas igrejas. Então é importante falar sobre isso em todos os ambientes sociais. Doutora, não vou deixar de perguntar sua opinião sobre o caso Pivetta. Foi um caso que ganhou repercussão nacional. E queria saber o que a senhora pensa sobre isso, de forma muito breve, o que a senhora pensa do que aconteceu, ainda que não tenhamos aí o desenrolar ao inquérito aberto e tudo mais, mas a repercussão houve, gostaria de ouvi-la. Paulo, eu, pela LOMAN, pela nossa lei de organização judiciária, pela atuação que nos compete, nós não podemos falar especificamente de casos que estão em trâmite, que já existe investigação e já existe processo. O que eu posso falar é sobre casos, né, que acontecem socialmente, mas não especificamente citando o nome de alguém, né? Então eu vou falar genericamente sobre as situações de violência que nós acompanhamos. Aproveita que você fala de forma genérica e já deixa uma mensagem, que a gente está com 4 minutos para encerrar o programa, mas deixa em 1 minuto e meio, que eu tenho mais uma pergunta para fazer para a senhora aqui, por favor. Então, o que nós podemos falar aqui a respeito dessas situações de violência? Às vezes as mulheres, elas mudam realmente as declarações que prestam, porque é muita pressão e elas às vezes dependem daquela situação, elas se veem expostas. É uma situação de vergonha. Às vezes tem filho, né, na relação. Então, nós podemos falar genericamente que há dificuldades das mais diversas, por isso hoje o Conselho Nacional de Justiça está disciplinando protocolos de atendimento à mulher e adolescente, para já fazer relatórios desde o início do recebimento dessa mulher, para que esses relatórios sejam colocados desde o início nesses processos, para ter-se as provas as mais próximas dos fatos. Porque ali o controle já fica mais difícil, a pessoa realmente vai falar em decorrência da situação e da emoção que está diante daqueles fatos com mais realidade. Então, assim, nós precisamos sim ter protocolos de atendimento às mulheres, atendimento às crianças, atendimento às idosas, isso é fundamental. Doutora, para encerrar aqui, 1 minuto para a senhora responder uma pergunta que é complexa. Mas o Brasil, o nosso país, enfrenta uma situação de nervos e ânimos acirrados do ponto de vista político. Dia 7 tem um movimento marcado. E eu gostaria que a senhora comentasse a nossa Constituição Federal, o artigo 5º, que muitas coisas ali, até pelo próprio Supremo, já é a opinião, não tem sido assim às claras de forma obedecida. O que a senhora acha disso?
não é? O povo está revoltado com interferência em poder, a questão da liberdade está cada vez mais em dúvida, né? E o que a senhora acha disso aí? Nós não estamos devendo, não estamos rasgando nossa Constituição, aliás, está até aqui, ó, nossa Constituição. Acho que o artigo 5º, eu acho, opinião minha, que ele está sendo cada vez mais desrespeitado. Liberdade principalmente. Nós precisamos ouvir essas demandas sociais, isso é muito sério, né? Como nós precisamos de fato entender qual é o objetivo da existência de uma Constituição Federal. Nós temos delimitações pela Constituição Federal dos espaços dos poderes, né? Dos espaços desses poderes constituídos a partir desse diploma que é a Constituição Federal. Eu espero, de fato, que o Brasil possa ser conduzido da melhor maneira possível, que o nosso processo eleitoral também seja, de fato, representativo de toda a nuance social e todo o clamor social, porque todo o poder emana do povo. Está no artigo 1º, parágrafo único da nossa Constituição Federal. Então, eu vejo com preocupação todas essas situações que nós, como cidadãos, estamos aqui a observar. Tomara que reine a paz nesse país, precisamos muito, né? Eu quero agradecê-la muito por ter vindo, viu? Abraço aí para o seu irmão, doutor Jamilson, que eu sei que está viajando, falei com ele ontem. Obrigado. E esse espaço está sempre a posto, sempre aberto para bem informar aqui. Eu agradeço, Paulo, agradeço, Lorenberg. Para mim foi uma grande honra estar com todos aqui. E a mensagem que eu deixo é, de fato, de valorização humana, de compreendermos o papel que nos compete, né, nessa celebração da existência. Nós somos complementares, eu tenho um casamento de 22 anos com um homem que é homem, de fato, né, no sentido mesmo de ser companheiro, de ser um grande pai. Nós temos um casal de filhos. Então é muito feliz que eu digo isso, né, com grande alegria, que consome o meu coração, de fato, de que essa realidade precisa ser alicerçada em todos os lares. Que bom, que bom. Deixa eu até uma declaração de amor aqui ao digníssimo. Qual que é o nome dele? Joelson de Campos Maciel, promotor de justiça. Ah, doutor Joelson, rapaz. Está balançando o coração de mais de 20 anos. 22. 22 anos, viu, doutor Joelson? Pode passar a receita aí para mim. O Lorenberg, muito obrigado. Até segunda. Até segunda. Bom final de semana a todos nós. Fica bem. Olha, segunda-feira o presidente da Assembleia Legislativa, Max Russi, ao vivo aqui, ó, conosco, no programa Opinião. Bom fim de semana. Fica bem. Fica com Deus também.